Olá! Vamos dar mais um início a mais uma live. Gente, eu tenho amado ter esses momentos aqui com vocês. Eu me sinto muito próxima de vocês nesse momento onde a gente pode acabar falando um pouquinho mais sobre saúde da mulher, difundindo um pouquinho mais de conhecimento. E lembrando que os temas das lives em geral, eles partem das perguntas de vocês, dos maiores questionamentos que eu tenho no direct, seja aqui no Instagram ou também ali na rede vizinha, mensagens que eu recebo também nos vídeos. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, manda para mim que eu vou sempre tentar fazer vídeo para vocês sobre os mais diversos temas relacionados à saúde da mulher. E antes de começar nosso bate-papo, que hoje vai ser dor na relação sexual, eu deixei para vocês uma enquete ali no Stories para que a gente possa conversar um pouquinho. Eu vou até deixar aberto aqui para eu conseguir usar junto para que a gente possa ir olhando a enquete da nossa próxima live. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. É um prazer conversar com vocês sempre, gente. Então hoje, gente, eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Eu tô tendo relação e tô sentindo dor. O que eu posso fazer para melhorar? Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. Se você tem passado por isso, ou se já passou, ou tá ouvindo alguma amiga comentar sobre isso, vai ser muito importante ter você aqui falando um pouquinho sobre essa dor, esse desconforto, muitas vezes em forma de ardência, muitas vezes em forma de queimação, muitas vezes em uma sensação de que não vai entrar, né? Então, às vezes as mulheres têm a sensação de que tem ali uma parede, o homem também, né? Às vezes, ou a parceira. Então, é super importante a gente conversar sobre um tema que não é conversado, sobre um tema que não é falado. As mulheres, às vezes, elas guardam muito isso e acaba deixando isso de lado. Então, é extremamente importante a gente abordar esse conteúdo. E se você já passou por isso, ou tá passando, é o momento de tirar suas dúvidas. Bom, dor na relação sexual. Quando que ela é normal? Quando ela é aceitável? Nunca. Gente, nenhuma dor na relação sexual ela é normal. Liliana, mas é a minha primeira vez. Não é normal. A relação ela não foi feita para doer. Mas na primeira vez tem um ímã que vai romper. Gente, o ímã é uma película. E essa película, ela não tem inervação. Então, ela não foi feita para doer. O que acontece muitas vezes na relação, na primeira vez que acaba doendo, é porque existe uma tensão do momento, do novo, né? Então é tudo muito novo, as pessoas não sabem o que tá acontecendo ainda, né? Então gera aquela insegurança, é o medo do desconhecido mesmo. E aí, o que acaba gerando a dor não é o rompimento do ímen. O que acaba gerando a dor é a tensão da musculatura para aquele momento acontecer, tá? Então, essa musculatura, ela fica tensa e acaba contraindo os músculos da vagina, muitas vezes até dificultando a penetração, tá? Então, é uma contração da musculatura do canal vaginal, né? Acabou a tensão. E, gente, a gente acha que essa contração se resume só na região íntima, mas os músculos ao redor, os músculos da perna, os músculos do abdômen, os músculos do bumbum, eles também podem ficar tensionados nesse momento. Mas, isso acontecer na primeira vez, a gente ainda não precisa acender uma luz, né? Eu preciso ficar muito preocupada. Não, tá? A primeira vez pode acontecer e algumas vezes é até esperado, né? Mas não quer dizer que seja normal, tá? Mas se isso na segunda, na terceira, na quarta vem acontecendo, a gente precisa intervir e tentar identificar o que tá gerando essa dor. Primeira coisa,
ir ao ginecologista para descartar qualquer alteração anatômica. O que é isso? Qualquer alteração na estrutura dessa vagina. Será que existe uma má formação? Será que existe alguma doença em curso? Então, o ginecologista é o médico indicado para avaliar se existe alguma alteração anatômica, tá? Primeira coisa que a gente vai descartar. Ele pode não só fazer o exame físico, mas ele também pode solicitar alguns exames para complementar o seu diagnóstico, tá? Mas na grande maioria das vezes, um exame clínico bem feito, ou seja, ele vai avaliar, ele vai examinar, às vezes somente examinando através do exame físico é o suficiente para ele fechar um diagnóstico. Olha, tem alguma coisa ou não tem alguma coisa? E se tem, vamos investigar a fundo o que é. Ok. Agora, se não tem nada e essa dor ela continua aparecendo, ela insiste em aparecer, a gente vai começar a investigar algumas das disfunções sexuais mais comuns na mulher, tá? As dores gênito-pélvicas, elas acontecem com uma certa frequência e o grande problema não é só a dor em si, mas é o que a dor traz, como se dor não fosse o suficiente. Não, gente. É sim um grande problema a dor, mas é o que envolve essa dor, né? O que acontece? Acaba atrapalhando as relações, né? Essa mulher, muitas vezes, por conta dessa dor, do desconforto, acaba afastando-se, né, do parceiro, da parceira. Então, acaba afetando diretamente os seus relacionamentos. Eu pego muitas vezes na minha rotina clínica mulheres que acabaram o relacionamento porque existia tanto uma cobrança ou dela, ou do parceiro, ou da parceira, ou dos dois. E o que acabou inviabilizando ali mesmo o relacionamento. Eu tive muitos casos de vaginismo, que seria um espasmo da musculatura, né? Uma contratura, uma contração muito forte dessa vagina durante a penetração, tá? Eu vou falar com você, Ana Paula, daqui a pouquinho. Então, gente, o que é importante entender? Que nenhuma dor durante a relação sexual é normal. Então, se existe e se ela vem acontecendo constantemente, mais um motivo para investigar. Então, o vaginismo é uma das causas de dor durante a relação sexual, tá? E esse vaginismo é justamente por conta desse espasmo. Então, durante a penetração, quando esse pênis, ele entra na vagina, ele encontra como se fosse uma barreira, como se houvesse uma parede ali impedindo a penetração. Porque os músculos, eles estão tão tensionados que acaba que não consegue vencer essa resistência. Então, essa é uma das disfunções. E esse vaginismo, ele pode acontecer desde a primeira vez que essa mulher foi tentar ter relação, que a gente chama de vaginismo primário, ou pode ser um que a gente chama de vaginismo secundário. Aquela mulher, ela tinha uma relação, ela tinha uma vida sexual normal e por algum trauma, algum evento que tenha gerado muito estresse, muita tensão, ela acabou desenvolvendo o vaginismo secundário, tá? Ou seja, ela sempre teve uma vida sexual normal e de repente ela começa a ter dor na relação sexual, tá? Essa é uma das possíveis causas de dor na relação. Depois eu vou explicar os tratamentos, tá, gente? Outra causa muito comum é a dispareunia. No caso da dispareunia, é uma dor específica que ela ocorre durante a relação sexual. Porque no vaginismo, diferente da dispareunia, o vaginismo, essa mulher sente dor no exame ginecológico. Ela sente dor na relação sexual, ela sente dor para fazer qualquer exame. Então, se ela tiver que fazer um ultrassom transvaginal, ela vai sentir dor. Já no caso da dispareunia, essa mulher, ela consegue, inclusive, ter relação, mas com dor, com desconforto, mas aí ela vai ajudando ali, dando um jeitinho e acaba indo. No caso do vaginismo, é mais complicado, tá? E outra causa também que a gente tem é a vulvodínia, que são mulheres que têm um desconforto, uma alteração na parte externa, que é a vulva, tá? Pode ser ardência,
pode ser formigamento, pode ser sensação de queimação, né? Aquela sensação de ardência, pode ser sensação de dor também. Muitas mulheres, às vezes, elas não conseguem nem usar calcinha, qualquer coisa que encoste na parede da vagina, justamente por conta da dor, tá? Então, isso é importante estar atenta. Então, são os 3 principais motivos que a gente realmente vê das disfunções sexuais. Mas também existe a dor na relação causada pelo pós-parto, né? Então, depois que a mulher saiu daquele puerpério, do resguardo, que ela vai ter relação sexual, ela acaba tendo dor na relação em algumas circunstâncias. Ah, mas é só no parto vaginal? Isso pode acontecer tanto no parto vaginal quanto na cesárea, tá, gente? Por quê? Porque o que causa essa dor são as alterações dos níveis hormonais, que ali depois do pós-parto, eles estão caindo, eles estão alterando, né? Então, a gente vê durante a gravidez uma ascensão dos hormônios sexuais, dos hormônios femininos, e de repente a gente começa agora uma queda, causando essa dor. Algumas mulheres costumam relatar que tá tendo, às vezes, até fissura, baixa lubrificação, tudo por conta da alteração hormonal. E também, às vezes, cirurgias, né? Às vezes, algumas mulheres precisaram passar por algum tipo de cirurgia na genitália, na região genital, e acaba tendo aquele desconforto, sentindo dor nessa região durante a relação sexual. E quais são os principais tratamentos? Bom, então vamos voltar lá atrás. Quando eu falei do vaginismo, que é aquele espasmo, né, aquela contração da musculatura vaginal, o principal tratamento é a fisioterapia pélvica. Depois que se descarta todos os problemas anatômicos, ginecológicos, a fisioterapia pélvica vai trabalhar esse canal vaginal, relaxando essa musculatura, permitindo com que ela tenha relação sem acontecer aqueles espasmos. Além da fisioterapia pélvica, é muito importante que, associada à fisioterapia pélvica, essa mulher faça o acompanhamento com um psicólogo, para até tentar entender se existe algum fator emocional, né, psicoemocional, psicológico ou emocional, que possa estar desencadeando, deflagrando esses sintomas. Então, é super importante que a gente esteja trabalhando numa equipe multiprofissional, interdisciplinar. O ginecologista descartando causas orgânicas e físicas, a fisioterapia trabalhando o canal muscular e a psicologia cuidando da cabeça e da alma, né? E do coração, enfim, dos sentimentos. Então, são os principais tratamentos para o vaginismo. Já a dispareunia, a gente também vai descartar alterações anatômicas. E aí, no caso da dispareunia, a fisioterapia pélvica, e pode estar associada ou não, em alguns casos, à psicoterapia, né? O tratamento psicológico. Também é super importante, pelo menos uma avaliação do psicólogo, depois de ter passado pela avaliação ginecológica. Então, fisioterapia pélvica, e pode ser necessário um tratamento associado à psicologia. Com relação à vulvodínia, mesma coisa, avaliação ginecológica para ajudar a gente a fechar o diagnóstico, e fisioterapia pélvica, e em alguns casos também psicologia, né? Porque não é fácil você viver com desconforto constante na região genital, impedindo com que você se vista de repente com alguma roupa, impedindo com que você tenha relação sexual, porque vai doer, vai sentir desconforto. Então isso acaba afastando também, né, os seus parceiros, enfim, ou parceiras. Se for o pós-parto, gente, como é uma alteração hormonal, né? É óbvio, né? O ginecologista vai avaliar se ficou tudo bem com o pós-parto, se o canal vaginal tá preservado e tudo, mas normalmente a gente também consegue. Ali, às vezes, só o tempo mesmo ajuda, tá, gente? Mas a gente também pode entrar com a fisioterapia pélvica, e se essa mulher, ela tiver num período de depressão pós-parto, o acompanhamento psicológico, ele também se faz importante. E por último, alguma cirurgia pélvica que possa ter gerado esse quadro de dor pós-relação sexual. Aí é super importante a gente conversar com o médico que fez a cirurgia,
para que a gente entenda qual foi a cirurgia, o que pode ter acontecido ali durante a cirurgia para ter desencadeado essa dor. Vou dar um exemplo para vocês. Mulheres que fizeram cirurgia para câncer ginecológico. Então, essa mulher teve um câncer de colo de útero e fez a cirurgia para retirada do útero, né, que é a esterectomia, e acabou ficando com um encurtamento do canal vaginal e um estreitamento desse canal. E agora ela tem dor durante a relação sexual. Então, nesse caso, o acompanhamento com a fisioterapia pélvica é imprescindível, né? A gente tem várias técnicas e aí, obviamente, ela vai estar já inserida faltou a palavra, gente, numa equipe multidisciplinar já do tratamento oncológico, e a fisioterapia pélvica normalmente ela é parceira dessa equipe multiprofissional. E aí é importante a gente entender que essa paciente oncológica, né, essa paciente que acabou de ter um câncer, que além do câncer ela precisou fazer, por exemplo, uma radioterapia, uma quimioterapia, essa paciente, ela também vai estar precisando de um cuidado a mais, né, para ela lidar com esse momento, lidar com as complicações da doença ou pós-tratamento, por exemplo. E aí a fisioterapia pélvica, para todas essas patologias, ela conta com diversos recursos. Quais são os principais recursos que nós utilizamos? A gente usa o que a gente chama de cinesioterapia, que é o tratamento através do movimento. A gente utiliza massagens, a gente utiliza tanto massagem com a mão quanto massagem com instrumentos. A gente, por exemplo, usa muito dilatador. A gente usa, por exemplo, em determinados tratamentos de disfunção ou dor na relação, eu costumo usar muito espéculo para trabalhar ali a dimensão, né, o diâmetro do canal vaginal. A gente pode usar eletroestimulação, a gente pode utilizar o biofeedback. Então, a gente conta com diversos recursos para ajudar essa mulher a voltar a ter uma relação sem dor. E na grande maioria das vezes, gente, na imensa maioria das vezes, o tratamento, ele é 100% eficaz, tá? E isso é muito maravilhoso, a gente poder recuperar e trazer para essa mulher qualidade de vida. Porque eu sempre falo, gente, para vocês, falo em vídeos, falo em live, que as pessoas, elas esquecem que a saúde sexual, ela está inserida dentro do conceito de saúde, que foi determinado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, para que você tenha a saúde por inteiro, você também tem que estar saudável sexualmente, tá? E saudável sexualmente é você estar feliz com os resultados, você, mesmo que você não tenha relação, mas você está saudável com a sua região íntima. Então, a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso para a saúde sexual e não negligenciar. E muitas vezes, gente, eu ainda escuto histórias de mulheres que foram se queixar de dor na relação, seja na menopausa, no pós-parto ou pós-tratamento oncológico, e acabaram encontrando profissionais que negligenciaram essa queixa dela, né? Então acabaram, quando ela traz essa queixa, olha, eu tô tendo dor, não tô conseguindo ter relação com meu parceiro, com, né, enfim, com quem quer que seja, e acabaram encontrando um obstáculo, né? Porque o próprio profissional, ou por negligência, ou por desconhecer os tratamentos da fisioterapia pélvica, da psicoterapia, acabaram deixando aquela paciente, aquela mulher, sem o tratamento adequado, tá? Então, gente, é importante que vocês saibam, se vocês conhecem, se vocês estão passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, procure a ajuda de um profissional especializado, tá? Porque muitas vezes a gente não tem nem ginecologista, nem fisioterapeuta e nem terapeuta, né, psicólogo, que está apto a tratar esse tipo de desconforto, esse tipo de disfunção, tá? Então, meu grande recado aqui para vocês hoje é que sentir dor na relação nunca é normal. E se você tá passando por isso, pode me mandar uma mensagem no direct que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível.
E hoje, lembrando também, não deixe de correr lá nos stories, responda a enquete, porque eu vou trazer uma live super interessante para você, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima. Beijo!